Quer dizer, trabalhos que as pessoas fazem fora do currículo, fora do programa, contam pontos para eles. Por exemplo, se você é capaz de organizar, sei lá, um espetáculo teatral, se você organizou uma campanha de caridade, você está demonstrando capacidade. E isso conta pontos. Você está entendendo? Quer dizer que mesmo dentro do ensino formal, o esforço pessoal informal é absorvido e conta. E é por isso que o ensino funciona. Quer dizer, o ensino aqui piorou muito nos últimos 40 anos, mas nem se compara com o que está no Brasil. Né? Então, no Brasil, como as pessoas não têm conhecimento, elas se apegam aos símbolos exteriores do conhecimento. É o diploma, é o cargo, né? É o prestígio na mídia. Quer dizer que são símbolos exteriores. Mas não é substância. Agora, você vê, no Brasil, os principais filósofos brasileiros não tinham diploma nenhum de filosofia, porque não tinha quem os diplomasse. Ou porque as faculdades não existiam, ou porque depois se encheram de incompetentes. É quando o pessoal fala, não, nós vamos te dar um diploma honoris causa, eu falei, quem vai assinar essa porcaria desse diploma? Eu vou aceitar. O Mário Ferreira dos Santos não tinha diploma. O Mário Ferreira não tinha diploma de filosofia, o Miguel Reale não tinha, o Vicente Ferreira da Silva não tinha, o Wilhelm Flusser não tinha. Eles são os principais, meu Deus do céu. Você vê o Wilhelm Flusser, ele nasceu na Tchecoslováquia, morou no Brasil um tempão, escrevia em português muito bom. Então, e ele se encheu o saco do Brasil, tá certo? Onde as pessoas falavam isso, ele escrevia. Daí todo mundo, mas cadê o diploma dele? Ele se encheu o saco, foi para a Alemanha e virou um dos filósofos alemães mais famosos. E aqui no Brasil ele não tinha tido sucesso. Nada. O próprio Bruno Tolentino tinha sucesso de leitura. Tinha muita gente que lia os artigos dele. Mas o pessoal da universidade, que não era digno de amarrar o sapato dele, empinava o narizinho e se fazia de importante. Certo. O Bruno Tolentino, que não é filósofo, mas é poeta, ele fez mais sucesso no exterior que aqui também, né? Sim, mais sucesso, não posso dizer mais sucesso assim de livraria, mas ele foi mais respeitado nos altos círculos. Tá isso, universitário, No Brasil ele teve muitos leitores, mas o pessoal da universidade ainda também empinava o narizinho, se fazia de importante perto dele. Quer dizer, caras que não tinham um milésimo da capacidade dele. Então o pessoal se apega no cargo, se apega no diploma, para estrangular as chances da pessoa de verdadeiro talento. Quer dizer, é um massacre do talento, é um massacre da inteligência. Isso no Brasil não é de agora, só que vem se agravando. Se você lê os livros do Lima Barreto tinha o mesmo problema. Isso em 1910. Era um homem que também não tinha diploma, mas era o escritor mais talentoso que tinha ali no meio, além de ser preto e bêbado. Então todo mundo virava as costas pro cara. Certo. Ele tinha leitores, evidentemente, sempre teve. Tá certo? Mas nos altos círculos ninguém o aceitava. É uma coisa nojenta. Você lê lá os Bruzundangas, o Brasil ainda é os Bruzundangas. Professor, teve um artigo que o senhor escreveu também, chamado Educação ao Contrário. E nele o senhor fala sobre uma pesquisa que o senhor fez no Google, onde o senhor colocava a palavra educação seguida da expressão direito de todos. Aí aparecia centenas de milhares de referências. Entretanto, se tu colocar educar-se é dever de todos e educar-se é dever do cidadão, nenhum resultado, pelo menos. Nenhum resultado, quer dizer, as pessoas entendem a educação como uma coisa que elas vão receber pronta, não algo que depende do esforço delas. Quando, na verdade, na substância das coisas, só existe a autoeducação. Só existe esta. Né? Isso todos os educadores do mundo dizem isso. O educador é apenas um facilitador, é alguém que cria as circunstâncias, cria a situação para você se educar, mas o sujeito ativo do aprendizado é o próprio aluno. Isso é uma coisa assim, invencível, não tem como mudar isso aí. Então, o conceito da educação, que se tem no Brasil, vamos dizer, é um direito que o Estado lhe concede, não o fruto do esforço próprio. Então, isso aí já é coisificar a educação, você está entendendo? E isso é um fenômeno brasileiro? Isso é típico do Brasil. Você pode observar um pouco disso em outros lugares, mas eu nunca visitei um país onde eu visse tamanho desprezo pelo conhecimento e tamanho amor pelos títulos e cargos, né, como tem no Brasil. Se você vai na Colômbia, né,
Você pega os intelectuais colombianos, jornalistas colombianos, militares colombianos, nossa, é um nível infinitamente superior ao Brasil. No México, no Peru, eu visitei, na Romênia, que é um país miserável. Na Romênia, rapaz, um jornalista ganhava $100 por mês, um ministro de Estado ganhava 1.200. Né? Os meninos de rua, não é que nem no Brasil, o pessoal fala de menino de rua, e quando na hora que foram contar, em São Paulo tinha apenas 5 mil, numa cidade de 20 milhões de habitantes. Os meninos de rua na Romênia eram legião. E quando chegava o inverno, sabe onde eles se escondiam? No esgoto, porque a merda era quentinha. Eles eram uma É verdade. Né? Daí chegava um menino de rua para você, pedia um dinheiro em romeno. Você não entendia, ele falava em inglês. Se você não entendia, ele falava em francês. Se você não entendia, ele falava em alemão. Está vendo como são as coisas? Um dia eu fui comprar cigarro. Daí tinha lá uma menininha, de uns 15 anos, né, vendendo cigarro. E ela ouviu conversar com o outro, achou que fosse espanhol, começou a falar em espanhol comigo. E falava um espanhol perfeito. Eu perguntei para ela, onde você aprendeu espanhol? Você estudou na escola? Ela falou, não, eu aprendi vendo novela mexicana. Olha que coisa incrível. Pois é. E aqui no Brasil, na verdade, acontece exatamente o contrário, né? Também é outra coisa. No Brasil, você pergunta para o cara assim, você fala francês? O cara fala, não. Daí você, por quê? Porque eu só tive 2 anos de francês no ginásio. Na Romênia, o nego falava o francês perfeito e se gabava. Eu tive 2 anos de francês no ginásio. Professor, deixa eu te fazer uma pergunta sobre a questão do ensino, certo? Com relação, fala com as pessoas mais velhas aqui no Brasil, todas elas dizem, não, mas na minha época a educação pública era de qualidade, nós tínhamos bons professores, nós aprendíamos latim, meu avô, aliás, foi professor de latim, inclusive, e não é como é hoje. Não era mesmo. Eu queria que tu falasse a respeito disso, desse degringolamento da educação brasileira ao longo dos últimos, 50 anos. Olha, aconteceu ali o seguinte, primeiro, o número de escolas aumentou muito e os caras começaram a improvisar professores. Essa foi uma primeira coisa. Em segundo lugar, quer dizer, o ensino foi instrumentalizado para ser instrumento de arregimentação política, fazer, vamos dizer, militantes e eleitores do PT e de outros partidos de esquerda. Então a educação já deixa de ser prioritária, ela é um instrumento para você chegar num resultado político X. Isso foi uma coisa geral. Isso começou ainda no tempo dos militares. Os militares não fizeram absolutamente nada no campo, vamos dizer, do combate cultural. Eles deixaram a porta aberta para o pessoal comunista fazer o que queria. E o pessoal deitou e rolou. Tá certo? Então, esses 2 fatores, quer dizer, um aumento, né, inflacionário do número de escolas, número de professores, que não tem tempo de adquirir o treinamento adequado e dos quais nada é exigido em termos de conhecimento. E, em segundo lugar, a instrumentalização. Isso acabou com a educação brasileira. Um terceiro fator, evidentemente, foi, vamos dizer, a televisão no Brasil, tá certo? Que faz o possível para imbecilizar todo mundo de uma vez. Não é isso? Quando tenta fazer algo na educação, é assim, é na base do puro diletantismo, tá certo? Você curtir obras de arte, etc. Quer dizer, é uma frescura, um pedantismo passado em cima da ignorância, porque conhecimento, meu filho, não é você curtir grandes obras de arte. Conhecimento é você estar equipado para você raciocinar sobre a sua vida, sobre a sua realidade, tá certo? Sobre as coisas que estão acontecendo efetivamente no campo da política, da cultura, da religião, das ciências, etc. Não é esse diletantismo de você, vou assistir um concerto de fulano de tal. Isso não é cultura, meu Deus do céu. Isso é um arremedo terceiro-mundista de cultura. Tá? É uma caricatura da cultura. Você vê, uma coisa importantíssima que eu admiro aqui na educação americana é a importância que eles dão para a linguagem. Então, se você vai ver um aluno americano, aprende muito, ele é forçado a aprender muito menos matemática do que no Brasil. Mas os caras insistem na capacidade de leitura, de compreensão de texto e de expressão oral e escrita. Isso é uma coisa natural, porque você veja, qual é a primeira coisa que você tem que aprender neste mundo? Não é a linguagem? Então, o domínio da linguagem é prévio ao domínio de habilidades específicas como a matemática. Agora, no Brasil, não. Eles querem ensinar a habilidade específica sem ter ensinado a coisa básica primeiro.
Então, é claro que isso entope a inteligência. Eu digo, é impossível você desenvolver a inteligência de uma pessoa mediante matemática. Por quê? Porque a matemática não tem assunto, ela não lida com a realidade, ela é toda feita de construções mentais. Então, o nego, no fundo, para aprender matemática, ele só tem que, vamos dizer, levar em conta os seus próprios pensamentos. Ela não requer um conhecimento da realidade, ela não requer experiência da vida, ela não requer conhecimento substantivo. Ela é apenas uma habilidade interna, subjetiva. Tá. Então, é por isso que, por exemplo, um garoto de 5 anos pode ser, por exemplo, um calculador prodígio. Mas ele não pode ser um historiador prodígio, porque a história requer experiência da vida, tá entendendo? Então, o pessoal despreza o conhecimento substantivo e cultua o conhecimento puramente formal. E isso é disseminado. Isso no Brasil é regra geral. O pessoal tem uma idolatria, né, da matemática. Acha que a matemática é o topo do conhecimento humano, quando ela não é sequer conhecimento. Quer dizer, o estatuto da matemática como conhecimento é um negócio que é altamente duvidoso e problemático. Mas, por que tu diz isso, professor? Por que ela é duvidoso e problemático? Porque até hoje os caras não sabem sequer o que é um número. Está se discutindo até hoje. Então, ela é uma habilidade formal. Certo. Mas qual é a substância, qual é o valor real dela como conhecimento? É uma coisa que se discute até hoje, o pessoal não sabe direito. A matemática não lida com fatos, ela lida com construções. Quer dizer, claro que a habilidade mental construtiva é importante. Porém, você precisa ter um material com o qual construir. Você precisa ter o conhecimento da realidade. Né? E isso aí só é possível através da linguagem e da aquisição da cultura literária, que está publicada em livros. Certo. Então você vê aqui nos Estados Unidos, por exemplo, qualquer criança de 12, 13 anos, ela não vai passar de ano se ela não souber se explicar. Ir lá na frente da classe e fazer um discurso de 10, 15 minutos, com começo, meio e fim. Ela não passa. Isso é considerado mais importante do que saber matemática, porque matemática é um treco especializado que você pode aprender depois. Professor, e me diga, em relação a essas problemáticas, onde tu insere a questão do socioconstrutivismo nas nossas escolas? Bom, o socioconstrutivismo é uma escola muito complexa, que teve vários fundadores, entre os quais, né, Jean Piaget, Vygotsky, etc., etc., e que parte do princípio de que todo conhecimento é construção, de a construção social do conhecimento. Quer dizer, bom, o próprio conceito já tá errado, porque veja, as atividades construtivas da mente, elas só podem lidar com o que você já tem. Você faz uma experiência. Vou te dar um teste que eu dava para os meus alunos. Certo. Primeiro você fecha os olhos e tenta captar todos os ruídos que vêm do ambiente. Então tem ali um passarinho cantando, tem um carro dando a partida, tem um cachorro latindo no horizonte, tem mais não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Bom, fez isso. Agora faça outro exercício. Você fecha os olhos, imagina uma tela preta e traça ali uma linha reta. Quando chega na ponta da linha reta, você segmento de reta, você faz um ângulo reto e puxa o outro segmento até formar um quadrado. Muito bem. O primeiro exercício diz respeito a atividades receptivas da mente. Você está pegando informações do mundo real. No segundo, você está construindo uma coisa que só existe na sua imaginação. Então você imagina, você privilegiar as atividades construtivas é já emburrecer o nego desde o início. Porque você está fechando o caminho entre ele e o universo. E fechando o neguinho na sua própria cabeça. Quer dizer, a pessoa desacostuma de captar a realidade, de receber as informações. Ele não pode captar a realidade por abstração, né, professor? Não pode, é impossível. Você, para fazer a abstração, você precisa ter o material que veio dos sentidos e daí, em cima, você faz a abstração. O que é a abstração? É você separar um pedaço e lidar só com ele, independentemente do resto. Mas não existe abstração se não existe a percepção, em primeiro lugar. E mais um detalhe importante. Aqui no Brasil, pelo menos quando se fala, eu pelo menos acho que é importante, e eu sei que tu já falasse a respeito disso, quer dizer, a valorização do professor nesse caso. Mas aqui no Brasil, quando se fala em valorização do professor, se pensa só no valor monetário
Qual é o sentido da valorização do professor, no teu entender?